Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Curtis, comigo o professor Diego Curtis. Nesta aula de hoje nós trataremos de um assunto muito especial, um assunto muito importante aqui, que é o assunto do Teorema de Pitágoras. Esse teorema aí que é muito conhecido no mundo da matemática, né? Existe aí diversas aplicações aí nas ciências exatas aí, e é muito interessante essa ideia aí que eu vou estar tratando com vocês na aula de hoje. Mas antes de nós darmos início, gostaria de fazer um convite. Se você ainda não é inscrito, para que você se inscreva, deixe o seu like se você gostar dessa aula de hoje e acione as notificações para que você não perca as novidades aqui do canal. E ajude também a compartilhar as aulas aqui do canal para que o canal venha crescer e conseguir aí alcançar muito mais pessoas do que a gente já está alcançando. Vou deixar para vocês a vinheta do nosso programa e logo após retornaremos com a nossa aula de hoje, com esse Teorema de Pitágoras aí. Já de volta na nossa aula de hoje, vocês já estão visualizando aí os temas e os assuntos que nós estaremos tratando na nossa aula de hoje, né? Nós trataremos aí do Teorema de Pitágoras, né? Em especial nós vamos falar do que é um triângulo retângulo, seus elementos, né? E falarei aí do Teorema de Pitágoras e darei um exemplo aí de como aplicar esse Teorema de Pitágoras aí com um exercício aí matemático sobre essa ideia, tá? Então vamos lá. Triângulo retângulo. O Teorema de Pitágoras que nós vamos estar aprendendo, ele só é aplicado em triângulo retângulo. Então, se você não tiver um triângulo retângulo, é impossível de você aplicar a ideia do Teorema de Pitágoras conforme nós vamos estar vendo, tá? Quais são os elementos importantes de um triângulo retângulo que nos permite fazer aí essa aplicação do Teorema de Pitágoras? Os elementos são o seguinte: os elementos principais de um triângulo retângulo, né? É óbvio que o elemento principal é o seu ângulo de 90 graus, né? Este é, de fato, o elemento principal aí do triângulo retângulo. No entanto, pessoal, existem alguns elementos aqui que são importantíssimos aqui, conforme vou estar mostrando para vocês, tá? O que normalmente a gente faz quando a gente está aplicando o Teorema de Pitágoras e quando a gente vai estudar o triângulo retângulo e diversas outras figuras? O que a gente faz, na verdade, é olhar para o vértice e o lado oposto e nomear o lado oposto pela letra minúscula que está aí relacionado ao vértice. O que significa isso? Como esse vértice aqui é o vértice A, o lado oposto eu vou chamar de A minúsculo. Como esse vértice aqui é o vértice B, o lado oposto eu vou chamar de B minúsculo. E como esse vértice é o vértice C, eu vou chamar o lado oposto de C minúsculo. Tá? Isso daqui, pessoal, é só para nos ajudar na hora de descrever o Teorema de Pitágoras. Tá? Então, a gente fala que A, B e C são, respectivamente, tá? As medidas dos lados, né? Aqui, no caso, o A é a medida do lado BC, né? O B é a medida do lado AC e o C é a medida do lado AB, beleza? Então, A, B, C são, respectivamente, as medidas dos lados BC, AC e AB. Estes são os elementos aí do triângulo retângulo. Como que se chama, agora isso é importante, tá? Como que se chama este maior lado do triângulo retângulo que é oposto ao ângulo reto? Este maior lado, pessoal, ele tem um nome, tá? E o nome dele é hipotenusa. Vocês têm que guardar este nome aí, tá? O nome do maior lado de um triângulo retângulo é hipotenusa, tá? Então, o maior lado se chama hipotenusa. E os dois lados menores, no caso aqui o B e o C, eles são chamados em matemática de catetos, tá? Então, eles são os catetos. Os dois menores lados de um triângulo retângulo são os catetos.
e o maior lado de um triângulo retângulo, que sempre está oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Sempre oposto ao ângulo de 90 graus, é o que a gente vai chamar de hipotenusa, tá? Então, vamos agora para a definição aí do que é o Teorema de Pitágoras, né? Então, olha só, em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. O que está falando aqui, pessoal? Presta atenção aqui. Ó. Eu vou escrever aqui as medidas conforme eu acabei de mostrar para vocês. Este lado aqui eu vou chamar de A, este lado aqui eu vou chamar de B e este outro lado eu vou chamar de C. Sempre seguindo aí oposto ao vértice, tá? Está falando aqui, ó, em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados, presta atenção, soma dos quadrados das medidas dos catetos. Quem são os catetos? Catetos é o B e o C, certo? Os catetos são esses. Cateto B e o cateto C, conforme está aí para vocês, tá? Então, o que está falando? Ó? A soma dos quadrados do cateto. Como que eu escrevi isso? Eu vou escrever assim, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá? Isso daqui é a soma dos quadrados dos catetos. Quadrado do cateto é elevar o cateto ao quadrado, tá? E está falando o seguinte, que num triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, é igual a ao quadrado. Essa expressão aqui, que normalmente a gente vê assim, ó, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, né? Só inverte aqui, coloca o a primeiro. É essa expressão que a gente denomina por Teorema de Pitágoras, tá? Aí talvez vocês perguntem assim, mas para que serve isso? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês para que serve, tá? Tem muitas aplicações, os pedreiros usam, tem muitas aplicações aqui que a gente vai ver aí que dá para a gente aplicar o Teorema de Pitágoras, vocês vão ver em exercícios, etc, tá? Mas em especial vocês têm que guardar essa informação, ó, que a ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, b ao quadrado mais c ao quadrado. Se você tiver um desenho igualzinho a esse, essa fórmula vai servir perfeitamente. É só você memorizar ela, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Só que agora vem a pergunta, de onde que vem essa ideia do Teorema de Pitágoras? Aí eu vou fazer para vocês uma demonstração do teorema, ou seja, vou mostrar para vocês de onde é que originou essa ideia aí do Teorema de Pitágoras, de onde que surgiu essa fórmula aí, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, tá? A ideia assim, ó, é muito simples. O que a gente vai precisar? Nós vamos partir de um quadrado, tá? De um quadrado aí, essa figura é um quadrado, tá? Então eu vou até fazer os vértices dele aqui, ó. Essa figura é um quadrado, tá? De lado B e C, tá? Então esse lado aqui desse quadrado eu vou chamar de B mais C. O lado desse quadrado é B mais C, né? Que é esse pedaço B mais esse pedaço C, tá? Como é um quadrado, então do lado de cá também é óbvio que vai medir B mais C também, B mais C, tá? Então esse pedaço vai medir C, esse pedaço vai medir B, esse pedaço mede C, esse pedaço mede B, né? E esse pedaço maior mede C e esse pedaço menor mede B. Então, a gente constrói uma figura desta maneira aí que eu acabei de mostrar para vocês. A gente constrói uma figura dessa maneira. O que eu vou mostrar para vocês? Olha só. Eu vou construir sobre esse quadrado, né, e sobre esse lado, vários segmentos aqui, que vai ficar de preto, unindo aqui essas extremidades que eu estou mostrando para vocês. Olha só. E se vocês observarem, essas extremidades aqui que eu estou mostrando para vocês, acho que o meu desenho não ficou muito legal, né? Mas esta figura que ficou aí no centro, esta figura é um quadrado, tá? Por que é um quadrado? Eu vou mostrar para vocês por que é um quadrado. Olha só. Primeira coisa, este ângulo aqui, ó, este ângulo, ele é igual a este ângulo. Não sei se concorda comigo. Por que ele é igual a este ângulo? Porque este ângulo pertence a esse triângulo que foi formado. E esses triângulos são congruentes. Eles têm a mesma medida. Porque eles têm
um lado, um ângulo e um lado congruente. Então, eles têm a mesma medida. Logo, os ângulos deles também terão a mesma medida. Então, este ângulo é igual a este. Este outro ângulo aqui também, ó, ele é igual, ou congruente, a gente pode falar, né? Igual a este, né? E pelo a soma dos ângulos internos do triângulo, se eu somar o ângulo verde com o ângulo azul, que é esse ângulo reto aqui, com o ângulo preto, vai dar aí, no caso, 180 graus, né? E se eu somar aqui também, ó, esses ângulos aqui, também, este ângulo é um ângulo raso, também dá 180 graus. Então, eu chego na conclusão que este ângulo aqui, que eu já tinha feito aqui no meio, né, ele é de 90 graus. Então, essa figura aqui, de fato, é um quadrado, né? E como os triângulos são congruentes, então, todos esses lados são iguais. E esses lados iguais eu vou chamar de A. Podia chamar de qualquer letra, mas eu vou chamar esses lados aqui, que são lados iguais, eu vou chamar de A. Então, olha como que a gente vai fazer aqui, pessoal, a ideia, para a gente chegar naquela forma. Não sei se vocês concordam comigo, a área desse quadrado azul é dada por B mais C, que é esse lado, elevado ao quadrado. Né? Por quê? Calcular a área do quadrado, você pega o lado e eleva ao quadrado. Então, é B mais C elevado ao quadrado. No entanto, eu consigo chegar nessa mesma área somando essas figuras que estão dentro aí desse quadrado, né? Que é esse quadrado preto aqui, né? Lado preto, e cada um desses triângulos que são triângulos congruentes, e eu posso somá-los aí juntos, né? Se eu quiser, né? Então, vamos lá. Então, esta área desse quadrado azul, ele é a soma do quadrado pequeno, que eu vou chamar de A ao quadrado, né? Visto que tem o lado A, então eu posso chamar de A ao quadrado, mais 4 áreas iguais, que são as 4 áreas iguais aí, que eu estou numerando aí como 1 em algarismo romano, que são as 4 áreas desses triângulos retângulos que estão aí dentro. Então, eu vou ter aí mais 4 áreas, né, de triângulos retângulos. E esse triângulo, por ser retângulo, né, então a gente pode considerar aqui como base e aqui como altura. Então, pela forma da área do triângulo, então a gente tem que a área do triângulo é base vezes altura, né, ou C vezes B, dividido por 2. Tranquilo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou calculando a área de cada um desses triângulos e multipliquei por 4, porque são 4 triângulos, tá? Então, B vezes C, dividido por 2, que é assim que a gente calcula a área de um. Então, agora, resolvendo essa expressão, observe o que vai acontecer. Ó. Aqui a gente tem um quadrado perfeito, né? um quadrado da soma, então eu vou ter quadrado B ao quadrado, mais 2 vezes B vezes C, 2BC, mais o quadrado do segundo aqui, que é C ao quadrado. Tudo isso vai ser igual a A ao quadrado, né? E aqui eu posso simplificar, o 4 dividido por 2 dá 2, né? Então eu tenho mais 2BC, né? Eu posso tirar esse parênteses aqui, porque esse parênteses não serve para nada, eu posso tirar ele aqui, né? E é possível observar que eu tenho dois termos BC que eu posso simplificar. Eu tenho 2BC aqui, 2BC, e o que sobra aqui é B ao quadrado mais C ao quadrado igual a ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras, né? Ou seja, da onde que veio a fórmula do teorema de Pitágoras? Uma das possibilidades é você pensar dessa forma aí que eu acabei de mostrar para vocês. Você pensa no quadrado de lado BC, né? Monta aí os triângulos. Então, essa relação aqui, ela associa estes lados A, B e C desses triângulos aí que eu montei, tá? Esta é a demonstração aí do teorema de Pitágoras. E agora eu vou mostrar para vocês como que aplica aí em um exercício, né, essa ideia do teorema de Pitágoras aí para que vocês façam um exercício. Então, um exemplo aqui. Vamos ver como que a gente usa. Vamos imaginar que a gente tem um triângulo, né? Triângulo aí. E nesse triângulo eu queira determinar o valor desta medida aqui, tá? Essa medida que eu vou chamar de x aqui. E que eu tenho aqui, este lado aqui meça, na verdade, deixa eu ver aqui, 8. Este outro lado aqui meça 10 e eu queira saber o valor de x. Então, observe o seguinte.
Se eu olhar para isso daqui, isso parece muito, ó, com A, B, C, né? Isso daqui parece muito com aquela figura, né? Aqui seria a hipotenusa, ou seja, ali seria o Azinho, aqui seria o Czinho e aqui seria o Bzinho, né? Pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Foi o que nós acabamos de ver, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso trocar esses valores, pessoal, que eu tenho na fórmula aqui. No lugar de A, eu vou colocar 10. Então, eu vou ter 10 ao quadrado. No lugar de B, eu vou colocar 8. Então, vai ter 8 ao quadrado. No lugar de C, eu vou colocar x, porque aqui eu tenho x aqui, tá? X ao quadrado. Fazendo essa conta, então, eu vou ter 10 ao quadrado, que dá 100. 8 ao quadrado, que dá 64, mais x ao quadrado. Resolvendo esta equação, passando esse 64 para o segundo membro, eu tenho 100 menos 64, que é igual a x ao quadrado. Ou eu posso dizer que x ao quadrado é 100 menos 64, que é 36, né? Resolvendo aqui, ó, eu tenho essa equação, então x vai ser igual mais ou menos a raiz de 36, né? Essa equação é a equação incompleta. Se quiser usar Bhaskara, usar outro método, pode, mas você vai chegar no mesmo resultado, tá? Eu já estou sendo direto. Então, x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 36, que é 6. No entanto, pessoal, não sei se vocês concordam comigo, é impossível a gente ter uma medida na geometria que seja negativa, né? Aqui, o comprimento de lado de triângulo negativo. Logo, essa resposta negativa, a gente desconsidera essa resposta negativa e o que sobra é apenas a resposta positiva, porque a resposta negativa não atende ao nosso problema. Então, qual que é a medida deste lado desconhecido? A medida é 6, tá? Então, é assim que a gente resolve este problema aqui, tá? Um outro problema bem legal para resolver com o teorema de Pitágoras é esse problema que eu vou colocar para vocês aqui agora. Vamos imaginar que você tenha, né, um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem todos os seus lados iguais e todos os seus ângulos também iguais, no caso aqui a 60 graus. Tá? Aí, se você olhar para esse triângulo, você vai falar assim, mas esse triângulo não é retângulo. Então não tem como aplicar o teorema de Pitágoras aí, se eu tivesse aí alguma coisa para calcular. Mas tem. Observe o seguinte, olha só. Observa que nesse triângulo eu posso estar traçando aqui a altura desse triângulo. O que é a altura? A altura é um segmento que sai, né, do ponto mais alto ou de um vértice e vai até o lado oposto ou o prolongamento do lado oposto de forma perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Tá? Aí imagina que eu queira descobrir qual que é a medida desta altura desse triângulo. Essa altura eu vou chamar de H. Quero descobrir a altura desse triângulo, sabendo que esse triângulo equilátero tem 10 metros de lado. Tá? Então, ele é um triângulo equilátero, então ele tem 10 metros de lados aí. Aí eu quero saber qual que é a altura de um triângulo equilátero, é uma fórmula muito conhecida, isso é muito importante você saber, tá? Então, olha como eu vou pensar. Como aqui esse triângulo equilátero ele é simétrico, o que é simétrico? Quer dizer que essa altura aqui dividiu este lado em dois pedaços iguais. Como tudo era 10 metros, então esse pedaço aqui ficou 5 metros, tá? E eu posso usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó, nesse triângulo que está destacado, né? Basta eu olhar para ele, eu vou até desenhar ele aqui, eu vou desenhar ele de novo aqui, ó. Vou olhar somente para esse triângulo, tá? O que eu sei desse triângulo? Eu sei aqui, ele é retângulo aqui, né? Eu sei que aqui mede 5 metros, eu sei que aqui mede 10 metros. E eu quero saber qual que é a altura desse triângulo aí, certo? Do triângulo azul que eu estou calculando a altura, que é esse H aí. Então, vou usar o teorema de Pitágoras. Então, usando o teorema de Pitágoras, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Posso chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C e fazer a conta agora. Então, o que eu vou ter? A ao quadrado seria 10 ao quadrado, vou fazer de azul, ó, 10 ao quadrado.
O B seria o h ao quadrado e o C seria o 5 ao quadrado. Fazendo essa conta, ó, 10 ao quadrado a gente sabe que é 100. H ao quadrado vai ficar h ao quadrado mesmo. E 5 ao quadrado dá 25. Passando esses 5 subtraindo, então eu vou ter lá, ó, 100 menos 25, que é igual a h ao quadrado. Ou seja, h ao quadrado é igual a 75. Extraindo a raiz quadrada, e agora, visto que a gente já comentou que não existe a raiz quadrada negativa, né? Neste caso aqui, que é um problema de geometria, eu posso extrair somente a raiz quadrada positiva aqui do outro lado. Então, esse 2 passa para o outro lado, tirando a raiz quadrada, né? Então, eu chego aqui que a altura desse triângulo retângulo aí, ou triângulo azul, que é um triângulo equilátero, ele é a raiz quadrada de 75, que a gente pode abreviar como H5 raiz de 3, tá? Da onde que eu tirei isso? Na verdade, eu simplifiquei aqui, então eu tirei o MMC, que ó, 75 por 3 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1, né? E joguei isso daqui dentro da raiz, ó, 5 ao quadrado vezes 3, então vai ficar assim, raiz 5 ao quadrado vezes 3. Posso cortar esse índice com a raiz, então esse 5 sai fora da raiz, sobra apenas o 3 dentro da raiz, tá? Então, a altura é igual a 5 raiz de 3 metros aí. Se quiser aproximar, né, pode fazer uma aproximação em raiz de 3 para 1,7, você vai chegar a um valor mais aproximado aí da altura deste triângulo. Então, concluindo, a altura desse triângulo aqui, essa medida da altura, é equivalente a 5 raiz de 3 metros aí. Tranquilo, pessoal? Gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que ficaram comigo até agora aí, né? E desejo a todos vocês aí bons estudos, né? E que na próxima aula possamos estar aqui novamente juntos, estudando aqui juntos os conteúdos matemáticos. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ajude a compartilhar, divulgue os vídeos aqui do canal e acione as notificações para que você não perca as novidades. Até a próxima aula, bons estudos, até mais!